leitura da Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos entrar no primeiro livro do Antigo Testamento, que é Gênesis. Primeira parte, as origens, a criação. Capítulo 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava vazia e nua, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito que Deus pairava sobre as águas. Só um minuto. Vou abafar um pouco o barulho. Disse Deus, faça-se a luz, e fez-se a luz. E viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas, e chamou a luz dia e as trevas noite, e a tarde da manhã, e se fez o dia primeiro. Disse também Deus, faça-se o firmamento no meio das águas, e separem-se umas águas das outras. E fez Deus o firmamento e dividiu as águas que estavam debaixo do firmamento, das que estavam acima do firmamento. E chamou Deus ao firmamento céu, e da tarde e da manhã se fez o dia segundo. Disse também Deus, as águas que estão abaixo do céu, juntem-se no mesmo lugar, e apareça o elemento árido. Assim se fez. E chamou Deus ao elemento árido terra, e ao conjunto das águas mares. E viu Deus que aquilo era bom. Disse também Deus, produz a terra erva verde, que dê semente e produza as árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, e que contenham a sua semente em si mesmas, para produzirem sobre a terra. E assim se fez. E produziu a terra erva verde, que dava semente segundo a sua espécie, e produziu árvores frutíferas que continham semente em si mesmas. E viu Deus que aquilo era bom, e da tarde e da manhã se fez o dia terceiro. Disse também Deus, façam-se uns luzeiros no firmamento do céu, que separem o dia e a noite, e sirvam de sinais para os tempos, as estações, os dias e os anos, que luzam no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim se fez. Fez Deus, pois, grandes luzeiros, um maior que predisse ao dia, outro menor que predisse à noite. Um maior que presidisse ao dia e outro menor que presidisse à noite. E criou também as estrelas, e pô-la no firmamento do céu para luzirem sobre a terra, a presidirem ao dia e à noite, e separarem a luz das trevas. E viu Deus que aquilo era bom. E da tarde e da manhã se fez o dia quarto. Disse também Deus, produzam as águas animais viventes, que nadem nas águas, e as aves voem sobre a terra e debaixo do firmamento do céu. Criou Deus, pois, os grandes peixes e todos os animais que têm vida e movimento, os quais foram produzidos pelas águas, cada um segundo a sua espécie. E criou também todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E ele os abençoou e lhes disse, crescei e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e as aves se multipliquem sobre a terra. E da tarde e da manhã se fez o dia quinto. Disse também Deus, produz a terra animais viventes, cada um segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim se fez. E criou Deus os animais selvagens, segundo as suas espécies, os domésticos e todos os répteis da terra, cada um segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Disse também Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o qual presida aos peixes do mar, às aves do céu, às bestas e a todos os répteis que se movem sobre a terra e dominam toda a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, fê-lo à imagem de Deus e criou o macho e fêmea. Deus os abençoou e lhes disse, crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. E tende-a sujeita a vós, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que movem sobre a terra. Disse-lhes também Deus, eis aí vos dei todas as ervas, que dão a sua semente sobre a terra, e todas as árvores que têm as suas sementes em si mesmas, cada uma segundo a sua espécie, para vos servirem de sustento a vós, e a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, e a tudo que tem vida e movimento sobre a terra, para terem que se sustentar. E assim se fez. E viu Deus todas as coisas que tinha feito, e eram muito boas. E da tarde e da manhã se fez o dia sexto. Assim, pois foram acabados o céu e a terra, com todos os seus ornatos. E acabou Deus no dia sétimo a obra que tinha feito, e descansou no dia sétimo, depois de ter acabado as suas obras. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque neste dia cessou ele de produzir todas as obras que tinha. O paraíso. Tal foi a origem do céu e da terra, e assim é que eles foram criados no dia que o Senhor os criou. E criou todas as plantas do campo antes que elas tivessem saído da terra, e todas as ervas da terra antes que tivessem arrebentado. Porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, nem havia ainda o homem que a cultivasse. Mas da terra saiu uma fonte de água que lhe regava toda a superfície. Formou, pois, o Senhor ao homem do limo da terra, e assoprou sobre o seu rosto um assopro de vida, e recebeu o homem alma e vida.
Ora, o Senhor tinha plantado ao princípio um paraíso, um jardim delicioso, no qual pôs o homem que tinha formado. Tinha também o Senhor Deus feito nascer da terra todas as castas de árvores e agradáveis à vista, e cujo fruto era gostoso ao paladar, e a árvore da vida no meio do paraíso com a árvore da ciência do bem e do mal. Deste lugar de delícia saía um rio que regava o paraíso, e que ali se repartia em 4 braços. Um se chama Fison, este é o que torneia o país de Evilate, onde nasce o ouro. E o ouro dessa terra é excelente. Ali também acha bedélio e a pedra cornelina. O segundo rio se chama Geom. Este é o que torneia todo o país da Etiópia. E o terceiro rio se chama o Tigre, que corre para a banda dos assírios. E o quarto destes é o rio Eufrates. Tomou, pois, o Senhor ao homem e pô-lo no paraíso das delícias para ele hortar e guardar. E deu-lhe esta ordem e lhe disse: come de todos os frutos das árvores do paraíso, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Porque em qualquer tempo que comeres dele, certissimamente morrerás. Disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Façamo-lhes uma ajudante semelhante a ele. Tendo, pois, Senhor Deus formado da terra todos os animais terrestres e todas as aves do céu, ele os levou a Adão, para este ver como os havia de chamar. E o nome que Adão pôs a cada animal é o seu verdadeiro nome. Ele os chamou pelo nome que lhes dera próprio. E assim as aves do céu como os animais da terra. Mas não se achava ajudante para Adão que fosse semelhante a ele. Mandou, pois, o Senhor Deus um profundo sono a Adão, e quando ele estava dormindo, tirou Deus uma das suas costelas e pôs carne em seu lugar. E da costela que tinha tirado de Adão, formou o Senhor Deus uma mulher, que ele lhe apresentou. E então disse a Adão: eis aqui agora o osso de meus ossos e a carne da minha carne. Esta se chamará virago, porque de varão foi tomada. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa mesma carne. Ora, Adão e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. O primeiro pecado é de saber que a serpente era o mais astuto de todos os animais da terra que Deus tinha feito. E ela disse à mulher: por que vos mandou Deus que não comesseis o fruto de todas as árvores do paraíso? Respondeu-lhe a mulher: nós comemos dos frutos das árvores que há no paraíso, mas do fruto da árvore que está no meio do paraíso, Deus nos mandou que não comêssemos nem a tocássemos sobre pena de morrermos. Mas a serpente disse à mulher: bem podeis estar seguros de que não haveis de morrer, porque Deus sabe que tanto vós comerdes deste filtro, se abrirão vossos olhos, e vós sereis como os deuses, conhecendo o bem e o mal. A mulher, pois, vendo que o fruto daquela árvore era bom para se comer, e era formoso e agradável à vista, tomou dele, e comeu e deu a seu marido, que comeu do mesmo fruto com ela. No mesmo ponto que se lhe abriram os olhos, ambos conheceram e estavam nus, e tendo cozido umas com as outras, umas folhas de figueira, fizeram delas umas contas. E Adão e sua mulher, como se tivessem ouvido a voz do Senhor Deus que andava pelo paraíso, ao tempo que se levantava a viração, depois do meio-dia, e se esconderam em face do Senhor Deus entre as árvores do paraíso. E o Senhor Deus chamou por Adão, e ele lhe disse: onde estás? Respondeu-lhe Adão: como ouvi tua voz no paraíso e estava nu, tive medo e escondi-me. Disse-lhe Deus: de onde soubeste que tu estavas nus, senão porque comeste do fruto da árvore que tinha ordenado que não comesses? Respondeu Adão: a mulher que tu me destes por companheira deu-me esse fruto, e eu comi dele. E o Senhor Deus disse para a mulher: por que fizestes tu isso? Respondeu a ela: a serpente me enganou, e eu comi. Condenação e promessa. E o Senhor Deus disse à serpente: por que tu assim o fizeste? Tu és maldita entre todos os animais e bestas da terra. Tu andarás de rojo sobre o teu ventre, e comerás terra todos os teus dias da tua vida. Eu porei inimizades entre ti e a mulher, entre a tua posteridade e a dela. Ela te pisará a cabeça e tu procurarás mordê-la no calcanhar. Disse também a mulher: eu multiplicarei os trabalhos dos teus partos. Tu parirás filhos com dor, e estarás debaixo do poder do teu marido, e ele te dominará. A Adão, porém, disse: pois que tu deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste deste fruto da árvore, de que eu tinha ordenado que não comesses, a terra será maldita por causa da tua obra. Tu tirarás dela o teu sustento à força do trabalho. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu terás por sustento as ervas da terra. Tu comerás teu pão no suor do teu rosto, até que te tornes na terra de que foste formado. Porque tu és pó, e em pó has de tornar. E Adão pôs à sua mulher o nome de Eva, por causa
por causa de que ela havia de ser a mãe de todos os viventes. Adão e Eva expulsos do paraíso. Fez também o Senhor Deus a Adão e sua mulher umas túnicas de peles e os vestiu com elas. E disse: Eis aqui está feito Adão como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Mas agora, para que não suceda que ele lance a mão e tome o fruto da árvore da vida e coma dele, e vive eternamente. E o seu Senhor Deus pôs fora do paraíso, para que cultivasse a terra de que tinha sido formado. E depois que o deitou fora do paraíso, pôs diante desse lugar de delícias a um querubim com uma espada cintilante e versátil para guardar a entrada da árvore da vida. Caim e Abel. Adão conheceu sua mulher, Eva, e ela concebeu e pariu Caim, dizendo: Eu possuí um homem por graça de Deus. Depois teve a Abel, irmão de Caim. Abel, porém, foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Passado muito tempo, aconteceu de fazer ao Senhor as suas ofertas dos frutos da terra. Abel também ofereceu das primícias do seu rebanho e das suas gorduras. Olhou o Senhor para Abel e suas ofertas. Não olhou, porém, para Caim nem para aquele que tinha oferecido. E Caim se irou grandemente, o seu rosto pareceu descaído. E o Senhor lhe disse: Por que andas tu irado? E por que traz esse rosto descaído? Porventura, se tu obrares bem, não receberás por isso galardão? E se obrares mal, não será bem depressa o pecado à tua porta? Mas a tua concupiscência estar-te-á sujeita, e tu a dominarás. Disse Caim a seu irmão Abel: Saímos fora, e quando ambos estavam no campo, investiu Caim contra seu irmão Abel e matou-o. E o Senhor disse a Caim: Onde está o teu irmão, Abel? Ao que Caim respondeu: Eu não sei. Acaso sou eu que o guarda, o meu irmão? Disse-lhe o Senhor: Que é que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama desde a terra até mim. Agora, pois, será maldito sobre a terra, que abriu a sua boca e recebeu o sangue do teu irmão na tua mão. Quando tu a tiveres cultivado, ela não te darás os seus frutos. Tu andarás vagabundo e fugitivo sobre a terra. E Caim disse ao Senhor: O meu crime é muito grande para alcançar dele perdão. Tu me lanças hoje fora da terra, e eu serei obrigado a me esconder de diante da tua face, e andarei vagabundo e fugitivo da terra. O primeiro, pois, que me encontrar, matar-me-á. Respondeu-lhe o Senhor: Não será assim, mas todo o que matar Caim Não será assim, mas todo o que matar a Caim será por isso castigado 7 vezes em dobro. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que ninguém que o encontrasse o matar. E Caim, tendo se retirado diante da face do Senhor, andou errante pela terra e ficou habitando no país que está do nascente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu e pariu Enoque. E ele edificou uma cidade, a qual pôs o nome Enoque, porém, gerou Irade. E pariu Enoque. E ele edificou uma cidade, a qual pôs o nome do seu filho Enoque. Enoque, porém, gerou a Irade, e Irade gerou a Maviael, e Maviael Matusael. Matusael gerou Lameque, o qual teve 2 mulheres, uma chamada Ada e outra Sela. Ada pariu Jabel, que foi para o pai dos pastores e dos que habitam em tendas. O nome do seu irmão Jubal, que foi pai dos que tocaram citara e órgão. Sela também pariu Tubal-Caim, que foi o trabalhador de martelo, e obras em obras de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim se chamou Noema. Ora, uma vez disse Lameque: as suas 2 mulheres, Ada e Sela: mulheres de Lameque, escutai a minha voz. Ouviu o que eu vou dizer-vos. Eu matei um homem com uma ferida e um rapaz à força de pisaduras. De Caim tomar-se-á vingança 7 vezes, e de Lameque 70 vezes 7. Descendência de Adão. Eis aqui a descendência de Adão. Deus o fez à sua semelhança no dia que o criou. Ele os criou macho e fêmea, os abençoou e chamou pelo nome de Adão no dia da sua criação. Viveu, porém, Adão 130 anos e gerou a sua imagem e semelhança, um filho a quem por nome chamou Sete. E depois que gerou Sete, viveu Adão ainda 800 anos e gerou filhos e filhas, e todo o tempo de vida de Adão foram 930 anos. Sete, em idade de 125 anos,
105 anos, gerou a Enos, e teve filhos e filhas. E todo o tempo da vida de Sete foram 912 anos. E Eno, tendo vivido 90 anos, gerou a Cainã. E depois do nascimento de Cainã, viveu ainda 815 anos e gerou filhos e filhas. E todo o tempo da vida de Enos foram 905 anos, e morreu. E Cainã, em idade de 70 anos, gerou a Malaleel. E depois dos nascimentos de Malaleel, viveu ainda 840 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias da vida de Cainã foram 910 anos e morreu. Malaleel, tendo vivido 65, Tendo vivido 65, gerou a Jared. Depois do nascimento de Jared, viveu ainda 830 anos e gerou filhos e filhas. E todo o tempo da vida de Malaleel foram 895 anos e morreu. Jared, em idade de 162 anos, gerou a Enoque. Depois do nascimento de Enoque, ainda teve 800 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias da vida de Jaré foram 962 anos. Enoque, na idade de 65, gerou Matusalém. E Enoque andou com Deus e viveu 300 anos depois do nascimento de Matusalém. E gerou filhos e filhas. E todo o tempo da vida de Enoque foram 365 anos. E ele andou com Deus e não apareceu mais porque o Senhor o levou. Matusalém, em idade de 187 anos, gerou a Lameque, e depois do nascimento de Lameque viveu ainda 782 anos, e gerou filhos e filhas. E todo o tempo que viveu Matusalém foram 969 anos. Lameque, em idade de 182, gerou um filho, e ele pôs o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará em nossos trabalhos e nas obras das nossas mãos, que cobre sobre a terra, que o Senhor amaldiçoou. E depois do nascimento de Noé, viveu ainda 595 anos, gerou filhos e filhas. Todo o tempo da vida de Lameque foram 777 anos, e morreu. Noé, porém, tendo idade de 500 anos, gerou a Sem, Cam e Jafé. Corrupção universal. Como os homens tivessem começado a multiplicar-se e tivessem gerado suas filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram por mulheres as que de entre elas escolheram. E Deus disse: O meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque é carne, e o tempo da sua vida será senão 120 anos. Ora, naquele tempo haviam gigantes sobre a terra, porque como os filhos de Deus tivessem tido comércio com as filhas dos homens, pariram estas aqueles possantes homens que tão famosos são na antiguidade. Vendo, pois, Deus que a malícia dos homens era grande sobre a terra, e que todos os pensamentos de seus corações e todo o tempo eram aplicados ao mal, arrependeu-se de ter criado o homem no mundo, e tocado interiormente de dor, disse: Eu destruirei de cima da face da terra o homem que criei. Estenderei a minha vingança desde o homem até os animais, desde os répteis até as aves do céu, porque me pesa de os ter criado. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis aqui os filhos que Noé gerou. Noé foi um homem justo e perfeito no meio dos homens que então viviam. E ele andou com Deus, e gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Ora, toda a terra estava corrompida e toda cheia de iniquidade diante do Senhor. Vendo, pois, que toda a terra estava corrompida, porque toda a carne tinha corrompido o seu caminho sobre a terra, disse a Noé, e tendo resolvido dar cabo de toda a carne: A terra ainda está cheia de iniquidades que os homens têm nela cometido, e eu os farei perecer com a terra. Faze para ti uma arca de madeira lisada. Farás nela uns pequenos repartimentos e betomá-las por dentro e por fora. Eis aqui como hás de fazer. Ela terá 300 côvados de comprido, 50 de largo e 30 de alto. Farás na arca uma janela, e o teto que há de cobrir será de côvado. Porás também nela uma porta a um lado, e disporás um andar embaixo, no meio outro terceiro andar. Sabe que tenho determinado mandar sobre a terra um dilúvio de águas, e fazer perecer neles todos os animais viventes que houver debaixo do céu, e tudo que houver sobre a terra será consumido. Eu farei de um concerto contigo, e tu entrarás na arca, e tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Farás também entrar na arca 2 animais de cada espécie, machos e fêmeas, para que vivam contigo. Entrarão contigo de cada espécie de ave 2, de cada espécie animais terrestres 2, de tudo que se arrasta sobre a terra 2, para que possam viver. Tomarás também contigo todas as coisas que podem comer, e as meterás na arca para te servirem de sustento a ti e aos animais. Pois Noé o que Deus tinha lhe ordenado. O dilúvio. Disse o Senhor a Noé:
Entra na arca, tu e toda a tua família, porque eu conheci que eras justo diante de mim entre todos os que hoje vivem sobre a terra. Toma de todos os animais limpos 7 machos e 7 fêmeas, e dos animais imundos 2 machos e 7 fêmeas, para se conservar a casta sobre a sua terra. Porque daqui a 7 dias hei de chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e hei de destruir da superfície da terra todas as criaturas que fiz. Fez Noé tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Tinha ele 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Entrou Noé na arca com seus filhos, sua mulher e as suas mulheres de seus filhos, para se salvarem nas águas do dilúvio. Os animais limpos e os imundos, e as aves com tudo que tem movimento sobre a terra. Entraram também na arca com Noé e dois, macho e fêmea, conforme o Senhor tinha mandado a Noé. Passados, pois que foram 7 dias, se derramaram sobre as terras as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no dia 17 do 7º mês, no mesmo ano que se romperam todas as origens do grande abismo e se abriram as cataratas do céu, e caiu a chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Tanto que amanheceu aquele dia, entrou Noé na arca com seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, todos os animais silvestres segundo a sua espécie, todos os animais domésticos segundo a sua espécie, tudo que voa segundo a sua espécie, todas as aves e tudo que se leva ao ar. Todas essas espécies de animais entraram com Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea. De toda a carne vivente e animada, os que entraram, pois eram machos e fêmeas, e de todas as espécies, conforme Deus tinha mandado a Noé. E o Senhor o fechou por fora. Durou o dilúvio 40 dias e 40 noites, e as águas cresceram até elevarem a arca muito alto por cima da terra. As águas inundaram tudo e cobriram toda a superfície da terra. A arca, porém, era levada sobre as águas. As águas cresceram e engrossaram prodigiosamente por cima da terra, e todos os animais levados aos montes que há debaixo do céu ficaram cobertos. E tendo a água chegado ao cume dos montes, elevou-se ainda mais por cima deles 15 côvados. Por toda a carne que se move sobre a terra foi consumida, todas as aves, todos os animais, todas as bestas e tudo que anda de rastro sobre a terra. Todos os homens morreram, e geralmente tudo que tem vida respira debaixo do céu. Todas as criaturas que havia sobre a terra, desde o homem até as bestas, tanto que as que andam de rastros como as que voam pelo ar, tudo pereceu. Ficaram somente Noé e os que estavam com ele na arca, e as águas tiveram a terra coberta 150 dias. Fim do dilúvio. Tendo-se o Senhor lembrado de Noé e todos os animais silvestres e todos os animais domésticos que estavam com ele na arca, mandou um vento sobre a terra que fez diminuir as águas. E as origens do abismo se fecharam, como também as cataratas do céu, e as chuvas que caíam no céu se suspenderam. E as águas levadas de uma parte à outra se retiraram de cima da terra e começaram a diminuir depois de 150 dias. Perdão. E no dia 27 do 7º mês, parou a arca sobre os montes da Armênia. Entretanto, as águas iam sempre em diminuição até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês apareceram os cumes dos montes. Fim do dilúvio. Tendo o Senhor... Não, peraí. Errei aqui agora, ó. Tendo-se passado 40 dias, abriu Noé a janela que tinha feito na arca e deixou sair o corvo, o qual saiu e não tornou, até que as águas estavam sobre a terra se secaram. Despediu também a pomba depois do corvo, para ver se as águas já tinham retirado em cima da superfície da terra. E a pomba, como não achasse onde pôr o pé, tornou a voltar para a arca, porque as águas ainda estavam derramadas sobre a terra. Noé, estendendo a mão, tomou a pomba e a tomou a meter na arca. E depois de ter esperado ainda outros 7 dias, segunda vez largou a pomba na arca, e voltara ela para Noé sobre a tarde, trazendo no bico um ramo verde de oliveira. Assim conheceu Noé que as águas tinham retirado de cima da terra. Ainda contudo esperou Noé outros 7 dias e deixou ir a pomba, que não tornou mais a ele. Saída da arca. No ano 601 vida de Noé, no ano 601 da vida de Noé, no primeiro dia do primeiro mês, tendo-se as águas retirado totalmente de cima da terra, abriu Noé o teto da arca, e olhando dali, conheceu que toda a superfície da terra estava seca. Ao dia 27 do 2º mês, toda a terra estava seca. Então falou o Senhor
o Senhor a Noé e lhe disse: saí da arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Fazer também sair todos os animais que nela estão contigo, e toda a carne, tanto aves como de bestas e como de répteis, que andam sobre os rastros sobre a terra. Entrai na terra, crescei e multiplicai-vos nela. Saiu, pois, Noé, como seus filhos, sua mulher e suas mulheres de seus filhos. Saíram também da arca todas as bestas silvestres, os animais domésticos e os répteis que andavam de rastro sobre a terra, cada um com a sua espécie. Noé edificou um altar ao Senhor, tornando todas as reses e todas as aves, ofereceu-lhes em holocausto sobre o altar. O que foi assim agradável ao Senhor como um suave cheiro, e ele disse: não amaldiçoarei mais a terra por causa dos homens, porque o espírito e o pensamento do coração do homem são inclinados para o mal, desde sua mocidade. Não tornarei, pois, a ferir de morte todo vivente como fiz. Ver-se-ão sempre as sementes e as searas, o frio e o calo, o verão e o inverno, o dia e a noite, sucedendo um ano a outro, tendo todo o tempo em que a terra durar. Deus abençoa a Noé. E Deus abençoou a Noé e seus filhos, e lhe disse: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra, temam e tremam vossa presença todos os animais da terra, todas as aves do céu e tudo o que tem vida e movimento na terra. Em vossas mãos pus todos os peixes do mar. Sustentai-vos de tudo o que tem vida e movimento. Eu vos deixei todas essas coisas quase que como os legumes e ervas. Excetuo-vos somente a carne misturada com sangue, da qual eu vos defendo que não comais. Porque eu vos tomarei vingança de todos os animais que tiveram derramado vosso sangue, e vingarei a vida do homem da mão do homem que lhe a tiver tirado, ou seja ele seu irmão, ou seja qualquer estranho. Todo o que derrama sangue humano será castigado com a efusão do seu próprio sangue, porque o homem foi feito à imagem de Deus. Vós, porém, crescei e multiplicai sobre a terra e enchei-a. Aliança de Deus com Noé. Disse também Deus a Noé e seus filhos com ele: eis, vou eu a fazer um concerto convosco e com a sua vossa posteridade depois de vós, e com todos os animais que estão convosco, tanto as aves como os animais domésticos, as bestas e as feras do campo, com todos os que saíram da arca e com todas as bestas da terra. Vou a fazer um concerto convosco e não tornarei mais a fazer morrer pelas águas do dilúvio todos os animais, nem daqui em diante haverá mais dilúvio que assole a terra. E disse Deus: eis aqui o sinal do concerto que eu vou fazer convosco e com toda a alma vivente que está convosco, e em todo o decurso das gerações futuras para sempre. Eu porei o meu arco nas nuvens, e ele será o sinal do concerto que persiste entre mim e a terra. E quando eu tiver coberto o céu de nuvens, aparecerá o meu arco nas nuvens. E eu me lembrarei de concerto que fiz convosco, e toda a minha alma que vive e anima a sua carne. E não tornará a haver dilúvio que fará perecer nas águas toda a carne, e o meu arco estará nas nuvens. E eu vendo-o, me lembrarei do concerto que há entre Deus, todos os animais que habitaram toda a carne sobre a terra. Disse também Deus a Noé: eis aqui o sinal do concerto que eu fiz com todos os animais que há sobre a terra. Os 3 filhos de Noé que tinham saído da arca com ele eram estes: Sem, Cã e Jafé. Cã, porém, é o pai de Canaã. Destes 3 filhos de Noé saiu todo o gênero humano que há sobre a terra. E como Noé era lavrador, começou a cultivar a terra e plantou uma vinha. E tendo bebido do vinho, embebedou-se e pareceu nu na sua tenda. Cã, pai de Canaã, achando-se necessitado e vendo que seu pai tinha amostra das suas vergonhas, saiu fora e veio dizê-lo a seus irmãos. Mas Sem e Jafé, tendo posto uma capa sobre seus ombros, andando para trás, cobriram ela as vergonhas de seu pai. Eles não lhes viram as vergonhas, porque tinham seus rostos virados para outra parte. Noé, tendo acordado do sono, que lhe causara o vinho, como soubesse o que lhe tinha feito, seu filho menor disse: Maldito seja Canaã, que ele seja escravo dos escravos a respeito de seus irmãos. E acrescentou: O Senhor Deus de Sem seja bendito, e Canaã seja escravo de Sem. Dilate Deus a Jafé, e habite Jafé nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo. É isso que dá, né? E ficar contando as coisas dos outros. Foi aqui que começou a primeira punição de fofoca, ó. Você tem não? Noé vivia ainda depois do dilúvio 350 anos, e tendo vivido a todos 950 anos, morreu. Origens e dispersão dos povos. Eis aqui as gerações do filho de Noé, que era Sem, Cã e Jafé.
Eis aqui os filhos que lhes nasceram depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mozoque e Tiras. Os de Gomer foram Ascenês, Rifate e Togorma. Os filhos de Javan foram Elisa, Tarsis e Setim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações, estabelecendo-se em diversos países, onde cada um teve a sua língua, as suas famílias e o seu povo particular. Os filhos de Cã foram Cus, Misraim, Fut e Canaã. Os filhos de Cus foram Saba, Euvila, Sabata, Regma e Sabataca. Os filhos de Regma foram Saba e Dadã. Ora, Cus foi pai de Nemrod, o qual Nemrod começou a ser poderoso na terra. Ele foi um robusto caçador aí diante de Deus. Daí veio esse provérbio: robusto caçador diante do Senhor como Nemrod. A cidade capital do seu reino foi Babilônia, além de Araque, Acade e Calana, na terra de Senaar. Daquela terra passou a ele a Síria, onde edificou Nínive, e o lugar chamado Ruas da Cidade, e outro chamado Cale. Fundou também a recente Nínive e Cale. Esta é uma grande cidade. Quando a Misraim, ele teve por filhos Aludim, Anamim e Labim e Neftinim. A Ferustim e Casluim, de onde saíram todos os filisteus e os casturinos. Canaã gerou a Sidom, que foi seu filho primogênito, ao Eteu, ao Jebuseu e ao Amorreu, ao Gergeseu, ao Eveu, ao Arceu, ao Sineu, ao Aradeu, Samareu e ao Amato. Destes é que vieram os povos cananeus, depois que se difundiram por diversos lugares. Os limites, porém, de Canaã eram desde sobre o caminho que vem de Sidônia para Gaara até Gaza, entrar em Sodoma e Gomorra e Adama em Seboim até Lesa. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas alianças, as suas línguas, as suas famílias, os seus países e as suas nações. Sem que pai de todos os filhos de Eber, irmão mais velho de Jafé, teve também diversos filhos. E esses filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxad, Ilud e Arão. Os filhos de Arão foram Uz, Hu, Éter e Mes. Arfaxad, porém, gerou Sala, que foi pai de Eber. Eber teve 2 filhos e um por nome Faleg, que por seu tempo sucedeu a divisão da terra, seu irmão por nome Jectã. Jectã teve por filhos a Elmodas, a Salef, a Arsamote, a Jaré, a Adorão, a Ussal, a Decla, a Ebal, a Abimael, Saba, Ofir, Elivai e Joabe. Eis aqui todos os filhos de Jectã. O país deles, onde eles habitaram, estendia-se desde a Messa até Cefar, o Monte Oriente. Eis aqui os que foram filhos de Sem, segundo as suas famílias, as suas línguas e religiões dos seus povos. E estes são descendentes de Noé, segundo os diversos povos que deles saíram. Dessas famílias é que procedem todas as nações da terra depois do dilúvio. Torre de Babel. Ora, na terra não havia senão uma mesma língua e o mesmo modo de falar. E os homens, tendo partido para o Oriente, acharam um campo na terra de Senaar e habitaram nele. E disseram um para os outros: vinde, façamos ladrilhos por pedras e de betume por cal traçada. E disseram entre si: chegue até o céu e façamos célebre o nosso nome antes que nos espalhemos por toda a terra. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que os filhos de Adão edificavam e disse: eis aqui um povo que não tem senão uma mesma linguagem. E uma vez que eles começaram essa obra, não hão de desistir do seu intento, a menos que não tenham todo executado. Vinde, pois desçamos e ponhamos nas suas línguas tal confusão que eles não se entendam uns aos outros. Dessa maneira é que o Senhor espalhou daquele lugar para todos os países da terra, e que eles cessaram de edificar essa cidade. E por essa razão é que lhe foi posto o nome de Babel, porque nela é que sucedeu a confusão de todas as línguas do mundo, e que dali se espalhou o Senhor por todas as regiões. Semitas. Eis aqui a genealogia dos filhos de Sem. Sem tinha 100 anos quando gerou Arfaxad, 2 anos depois do dilúvio. E depois do nascimento de Arfaxad, viveu ainda Sem 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxad, tendo 35 anos, gerou a Sala. E depois que gerou a Sala, viveu ainda Arfaxad 303 anos, gerando filhos e filhas. Sala, tendo 30 anos, gerou a Eber. E depois gerou a Eber, que ainda viveu 40. Depois que gerou a Eber, ainda viveu
403 anos, gerando filhos e filhas. Eber, tendo 34 anos, gerou a Feleg. Depois do nascimento de Feleg, viveu ainda 430 anos, gerando filhos e filhas. Feleg, tendo 30 anos, gerou a Reu. E depois do nascimento de Reu, viveu ainda 209 anos, gerando filhos e filhas. Reu, tendo 32, gerou a Sarug. Depois do nascimento de Sarug, viveu ainda 207, gerando filhos e filhas. Sarug tinha 30 anos ao gerar a Nacor. E depois do nascimento de Nacor, viveu ainda 200 anos, gerando filhos e filhas. Nacor, tendo 29, gerou a Tara. E depois do nascimento de Tara, viveu ainda 19 anos, gerou filhos e filhas. Tara, tendo 70... Tara, tendo 70 anos, gerou Abraão, Nacor e Arão. Eis aqui a descendência de Tara. Tara gerou Abraão, Nacor e Arão. Arão gerou Ló. Ora, Arão morreu antes de seu pai na terra, de seu pai Tara, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abraão e Nacor se casaram. A mulher de Abraão chamava-se Saraia, de Nacor chamava-se Melca. Era a filha de Araão, que foi pai de Melca e pai de Jéssica. Sarai, porém, era estéril e não tinha filhos. Tomou Tara, seu filho Abraão, e Aló, seu neto e seu filho de Araão. E a Saraia, sua nora, mulher de Abraão, fê-lo sair de Ur dos Caldeus para o levar ao país de Canaã. E como tivessem chegado a Arã, ficaram morando aí. E Tara, tendo vivido ao todo 205 anos, morreu em Arã.